Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam bem-vindos e vamos juntos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que pretende aplicar mais sanções à Rússia caso Vladimir Putin nunca acabe logo com a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Rússia com sanções antes da primeira entrevista após a cerimônia de posse na noite desta quarta-feira ao canal Fox News. O republicano vai ser o convidado de um dos apresentadores de destaque da emissora conservadora preferida pelos americanos, Sean Hannity. Apesar disso, Trump não esperou o programa para se manifestar e já começou a falar tanto nas coletivas de imprensa quanto na rede social Truth. Entre muitas declarações, ele alertou ao presidente russo, Vladimir Putin, sobre tarifas e sanções caso não seja encerrada a guerra na Ucrânia. Em uma mensagem publicada na plataforma, Trump afirmou que não terá outra escolha a não ser impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções se não houver um acordo. Antes da posse na segunda-feira, o bilionário tinha prometido encerrar a guerra na Ucrânia até mesmo antes de assumir o cargo, o que levou a especulações de que poderia pressionar Kiev a fazer concessões a Moscou. Nas últimas horas, ele parece ter adotado um tom mais duro em relação a Vladimir Putin. E a presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu que se mantenha a cabeça fria diante das primeiras medidas do recém-impossado Donald Trump, que voltou à Casa Branca anunciando deportações em massa de imigrantes e a imposição de tarifas sobre seus parceiros comerciais. O presidente Donald Trump voltou a ocupar a Casa Branca, com uma série de anúncios que causou incertezas no mundo todo. Nesta terça-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu calma diante das primeiras medidas do colega americano. Entre as decisões do republicano estão deportações em massas de imigrantes e a imposição de tarifas sobre seus parceiros comerciais. É importante sempre ter a cabeça fria. É importante sempre manter a cabeça fria e nos referirmos aos decretos assinados para além do discurso em si. Mais allá do próprio discurso. Em particular, Sheinbaum assinalou que as medidas migratórias decretadas por Trump são similares às de seu primeiro mandato, mesmo que ele tenha decretado emergência nacional na fronteira mexicana. O republicano disse ainda na segunda que espera impor tarifas de 25% sobre os parceiros comerciais Canadá e México a partir de 1º de fevereiro. O anúncio também foi confrontado pelo governo canadense, que garantiu que responderá fortemente se os Estados Unidos impuserem tarifas. Os ministros do Superior Tribunal Militar receberam em dezembro mais R$ 300 mil só em bonificações e gratificações, sem contar o salário. Somados, os valores pagos aos integrantes da corte passam de R$ 4 milhões em apenas um mês. Em dezembro do ano passado, os salários dos ministros do Superior Tribunal Militar foram turbinados. Além da remuneração básica de R$ 41.808, alguns integrantes da corte receberam no total mais de R$ 300 mil líquidos. É o caso do ministro-general Odilson Sampaio Benzi, que recebeu o maior montante, passando de R$ 318 mil. O único ministro que até então não recebeu os benefícios foi o general Guido Amin Naves, nomeado pelo presidente Lula no fim de dezembro. Pela data da posse, ele não foi incluído na folha de pagamentos do mês. As informações constam no painel de remuneração de magistrados organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O que fez os salários dispararem no mês de dezembro foram direitos pessoais, que variam de R$ 39 mil a R$ 81 mil, dependendo do ministro, e indenizações que somam, em média, R$ 141 mil para cada integrante da corte. Além disso, foram pagos os chamados direitos eventuais, que inclui gratificação natalina, gratificação por exercício acumulado e pagamentos retroativos. Com isso, os ministros receberam quase 10 vezes mais que o teto do funcionalismo público, que líquido é de R$ 32 mil. Ao todo, foram pagos aproximadamente R$ 4 milhões em salários só em dezembro. Mudando de assunto, no Mato Grosso do Sul, a preocupação é com os escorpiões. Com o aumento das temperaturas, também crescem os casos de pessoas atacadas. O repórter Wellington Pael traz mais informações para a gente.
Essa época do ano, de muito calor e chuva, favorece o aparecimento de escorpiões dentro das casas. Por isso, todo cuidado é pouco. Os órgãos de vigilância em saúde das principais cidades aqui de Mato Grosso do Sul têm feito, inclusive, alertas sobre os cuidados para evitar acidentes com esses animais. Isso porque, no verão, é muito comum a proliferação de baratas, o principal alimento dos escorpiões, que costumam se movimentar mais à procura desses insetos para comer. Para prevenir acidentes, tem que manter toda a casa, desde a parte interna até o quintal, bem limpa e organizada, para eliminar possíveis esconderijos. As atitudes são simples, conforme alerta o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Manter o seu imóvel sempre limpo, né? Evitar deixar acúmulos de matéria orgânica, de madeiras, vedar os ralinhos das casas, né? Aquela válvula de contenção que vai evitar com que o escorpião possa vir pelo esgoto, deixar camas, móveis afastados um pouquinho da parede para que a gente não tenha esse susto, né? Em pegar uma coberta, uma toalha de banho e ver que o escorpião está ali. Cuidado com os calçados, calçado fechado, quando você for calçar, sacudir, né? Tentando evitar que, se tiver algum escorpião ali dentro, ele possa cair e você ter essa observação também. Caso encontre um escorpião, é muito importante não manusear o animal e entrar em contato com um órgão equivalente ao CCZ na sua cidade para receber orientações de como proceder em cada caso. Isso porque acidentes, nesse momento, são bastante comuns. Somente aqui em Dourados foram 240 casos de picadas só no ano passado. Já na capital Campo Grande, mais de 1.300 registros. Vale lembrar que qualquer espécie de escorpião é peçonhenta. Então, em caso de ataque, é preciso lavar o local da picada com água e sabão e procurar imediatamente atendimento médico na unidade de saúde mais próxima de casa. Em casos leves a moderados, é possível tratar somente com acompanhamento clínico e uso de analgésicos, mas nos casos mais graves, os pacientes devem tomar o soro anti-escorpiônico. Quem define o tratamento é o médico e existem comorbidades de cada pessoa a serem consideradas. Além de cuidar da própria casa, é importante ficar de olho se os vizinhos estão cuidando também e fazer denúncias aos órgãos responsáveis sobre terrenos sujos que podem colaborar com a proliferação de animais peçonhentos. Eu fico por aqui, você confere mais notícias às 2h50 com Vinícius Naza. Fique com Deus. Tchau.